Bom dia a você que nos assiste. Estamos transmitindo ao vivo aqui a nossa conversa sobre a terceira pesquisa Cruzoé, a última antes do primeiro turno, que ocorre no domingo, feita para Cruzoé e a Empíricos, nossa sócia, pelo Instituto Paraná. Então estamos aqui outra vez com o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Cláudio Dantas, diretor da sucursal de Brasília do Antagonista, Caio Mesquita, CEO da Acta Holding, que é da Empíricos, que engloba Empíricos, e infelizmente o Rodrigo Rangel, diretor da Cruzoé, não pôde vir porque fechou até muito tarde ontem a edição da semana, que neste momento deve estar entrando no ar com os resultados desta pesquisa, desta última pesquisa que nós fizemos. Vamos lá ver quais são estes resultados agora. Ciro Gomes, 9,4. Geraldo Alckmin, 7,4. Marina Silva, 3,5. João Amoedo, 3,1. Henrique Meirelles, 1,7. Álvaro Dias, 1,4. Nenhum, 10,1. Não sabe, 4,6. Esta pesquisa foi feita, vamos lá, vocês podem mostrar aqui os dados agora da metodologia, do número de pessoas que foram pesquisadas, por favor? Esta pesquisa, não, isso daí é a intenção de voto, evolução. É o primeiro quadrinho lá, pessoal. Essa pesquisa foi feita com uma amostra de 2.080 eleitores nos 26 estados e Distrito Federal, em 172 municípios. Foi realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, grau de confiança 95%, margem de erro 2 pontos percentuais para resultados gerais, 2%. Vamos ver agora a evolução em relação às duas últimas pesquisas que nós fizemos. Você vê ali o Bolsonaro, em 12 de setembro, tinha 26,6% de intenções de voto. No dia 12 de setembro, desculpe, no dia 26 de setembro foi para 31,2% e agora está com 34,9% no 5 de outubro, né, hoje. Isso representa um crescimento em relação à última pesquisa, acima da margem de erro. Fernando Haddad, que começou no dia 12 de setembro com 8,3%, foi para 20,2% em 26 de setembro e hoje está com 21,8%, ou seja, oscilou positivamente dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Temos ali o Ciro Gomes. Ciro Gomes tinha 11,9% em 12 de setembro, foi para 10,1% em 26 de setembro e no dia 5 de outubro, hoje, né, está com 9,4%. Ou seja, cresceu dentro da margem de erro também, oscilou positivamente. Geraldo Alckmin, 8,3% em 12 de setembro, 7,6% em 26 de setembro, 7,4% em 5 de outubro. Se manteve. Por último, nós temos a Marina Silva, que foi de 10,6% em 12 de setembro das intenções de voto, caiu para 4,3% em 26 de setembro e agora está com 3,5%, oscilando também dentro da margem de erro. Esses números desta pesquisa são praticamente iguais aos números divulgados ontem pelo Datafolha no primeiro turno. Ou seja, basicamente, o que interessa aqui é que Fernando Haddad, ele parece que chegou ao teto no primeiro turno, e o Bolsonaro realmente teve uma subida expressiva acima da margem de erro. Murilo, vamos começar por você. Como é que você interpreta esses números? Na verdade, Mário, o único candidato em relação à pesquisa passada que oscilou positivamente foi o Jair Bolsonaro. O resto estável, indo para baixo. Aliás, oscilou não, né? Cresceu. Exatamente. Positivamente. Ele cresceu, fora da margem de erro. O resto oscilou negativamente. O que mostra, Mário, que nessas últimas 48 horas ainda,
eu acredito que ele ainda possa crescer mais um pouco. Eu acho que ainda há crescimento para ele, principalmente, normalmente, quem nos assiste vai ver, com relação à certeza de voto. A certeza de voto mostra o seguinte, que os eleitores do Bolsonaro e do Haddad são os mais convictos, aqueles que dizem que não vão mudar o voto. Já eleitores de Marina, Ciro, Geraldo e Amoedo, existe uma boa parcela que ainda admite mudar o voto. Esse número que você apurou, sua pesquisa apurou, de certeza de voto, chega bem mais de 80%, tanto no caso do Bolsonaro como no caso do Haddad. 88% dos eleitores Quase do 88% dos eleitores do Bolsonaro diz que é definitivo, que não mudam, 11% diz que pode mudar. Dos eleitores do Haddad, 84,5%, 14% pode mudar. Grande. Dos eleitores do Ciro, 30% admitem que ainda pode mudar. Dos eleitores do Geraldo, 34% dizem que pode mudar. Dos eleitores da Marina, 44%. E dos eleitores do Amoedo, 40%. Aqui, na análise desses dados, é que a gente pode imaginar ainda que tanto Jair Bolsonaro quanto Haddad ainda tem potencial de crescimento. É interessante porque essa certeza, ela enfatiza o aspecto plebiscitário, né, ao meu ver, desta eleição, mais do que qualquer outra, né? Desde já, né, que foi um fenômeno que nós detectamos primeiro, né, no antagonista, e depois a Cruzoé confirmou esse ponto de vista. Cláudio, você acha que fatores influíram objetivamente para essa crescida do Bolsonaro, esse aumento do Bolsonaro no primeiro turno? Mas antes eu vou pedir para que mostrem aqui o que representa isso em termos de votos válidos, ou seja, tirando os votos brancos e nulos, né, o Bolsonaro no primeiro turno tem 40,9% das intenções de voto, Fernando Haddad 25,6% e os demais, Ciro 11,11%, Geraldo Alckmin 8,6% e Marina Silva 4,1%. Vamos lá, Cláudio, como é que você analisa esse crescimento do Bolsonaro acima da margem de erro, ou seja, um crescimento real, não é uma oscilação positiva, né, e a estagnação do Haddad? Bom, a pesquisa, a gente percebe aqui que a pesquisa ela traz a segmentação do eleitorado, mostrando que o Bolsonaro teve um ganho expressivo no eleitorado feminino, que vamos dizer assim, que era uma dúvida, né? Inclusive foi explorado pela campanha de oposição, né, dos candidatos de esquerda, especialmente pelo Haddad, pelo Ciro Gomes. Mesmo o Alckmin, né? Que não é... O mesmo Alckmin, fizeram até aquele movimento, etc., que esperavam colocar ali o Bolsonaro como um candidato rejeitado pelo eleitorado feminino. E, na verdade, o que se teve foi uma inversão disso, né? Ele teve até um crescimento. Essa é uma lâmina que nós vamos mostrar. Em função disso. Mas você acha, por exemplo, que a delação, politicamente, a delação do Palocci, por exemplo... Eu ia falar também disso, exatamente. Aí, politicamente, nós tivemos algumas coisas que certamente tiveram um impacto nisso aí, né? Você teve a notícia da delação do Palocci, que nós antecipamos várias das informações no antagonista. Você teve também declarações muito fortes do Dirceu, né, contra o processo democrático, né, dizendo que o PT ia tomar o poder, falando de controle das instituições, né, como o Ministério Público, limitação de poderes do Supremo. Tudo isso acabou sendo um tiro no pé para a candidatura do Haddad, né? Que estagnou, inclusive, nesse período, né? Se esperava um crescimento dele mais contínuo e ele ficou estagnado enquanto o Bolsonaro cresceu. Eu acho também que você teve aí uma reversão de expectativa, quer dizer, até eleitores de outros candidatos começaram a perceber que esses outros candidatos não estão crescendo. E aí começa a haver essa migração para o voto útil, né, assim, anti-PT, né, o voto útil
anti-PT. Então, eu acho que tudo isso Confluiu. confluiu. É interessante, eu estava conversando hoje de manhã com o Diogo Mainardi e ele me falou uma coisa muito interessante, porque que é óbvio, mas que é importante dizer, né? As pessoas no início achavam que o Haddad, parece essa a conclusão que a gente pode chegar, né? Essa. As pessoas não acreditavam que o Haddad pudesse crescer tanto, né? Ele surpreendeu o aumento, né, das intenções de voto. Ele saiu aqui na nossa pesquisa, ele saiu de uma base, imagine, de 8,3% em 12 de setembro, e 2 semanas depois, que aliás o Murilo previu isso, né? Na primeira pesquisa, exatamente, foi para 20,2%, né? E com isso as pessoas perceberam que o Lula ainda tinha força para voltar. O perigo real. Para voltar, representava um risco, enfim, para os antipetistas, né, evidentemente. A manifestação, teoricamente feita por mulheres independentes, mas a gente sabe, porque está claro, né, a USP mediu isso, inclusive a USP, né, que é exatamente uma organização de direita. Foi uma movimentação, um movimento partidário, né, feito aqui da história dele, não. Eu acho que quando as pessoas depararam com a virulência e com o tamanho dessa manifestação aqui em São Paulo e em outros lugares também, elas perceberam que o PT ainda tem, né, muita força eleitoral, né? E aí eu acho que essa migração foi apressada. Tem uma coisa, Mário, que abrindo um parênteses, que eu percebo até em relação a campanhas passadas, né, a gente que tem a experiência de acompanhar tantas outras eleições, é uma sensação minha, não sei se vocês concordam, mas assim, quando os candidatos começam a baixar o nível da campanha, começam a partir para o ataque pessoal, o eleitor tende a rejeitar isso, né, e acaba se solidarizando com quem está sendo o alvo, mas com você quem está sendo vítima. Você tem razão, porque isso aconteceu, sabe quando? Foi muito claro com o Alckmin em 2006, e justamente depois do debate da Globo, no segundo turno. Até ali ele estava pau a pau com o Lula. E ele teve uma atitude muito agressiva em relação ao Lula, que, atenção, estava fragilizado pelo episódio do Mensalão, embora a economia estivesse bombando naquele momento. E isso acabou contribuindo bastante para que ele perdesse votos e chegasse, né, não custa repetir isso, ao segundo turno com menos votos, né, quer dizer, ele acabasse o segundo turno, né, a votação, com menos votos que ele obteve no primeiro turno. Bom, agora que achou que esse risco ele não corre mais, né? Não, esse risco ele não corre mais. Aliviado. Ô, Caio, me conta aqui uma coisa. O mercado, bolsa, dólar, tudo mais, está muito frenético, está muito Está entusiasmado, sensível, tá? né? Não, mostra o entusiasmo com a possibilidade do Bolsonaro, né? Sim. Mas sempre que tem alguma coisa que das pesquisas que vem aparecendo, que mostra que talvez o Bolsonaro não leve no segundo turno tal, tem ali o otimismo um pouco refreado, né? Você tem dados mais Eu tenho alguns concretos? comentários para fazer Pois sobre não. isso que você está trazendo agora. Primeiro, pedi para o pessoal da Empíricos aqui, fez um levantamento da última pesquisa, que foi na quarta-feira. Teve um live que eu não participei, foi o Felipe, na quarta-feira passada. Então, de quarta-feira passada de manhã até o fechamento de ontem, a variação dos ativos mais importantes que mostra o humor do mercado, né? O mercado está percebendo esse crescimento do Bolsonaro. O dólar caiu 5% na cotação, a bolsa subiu 5,5%. Agora, atenção, os mais importantes. Os ativos das empresas estatais, Banco do Brasil subiu 19%, Eletrobras subiu 22% e Petrobras subiu 20%. O mercado entusiasmou com a perspectiva do Bolsonaro e do Paulo Guedes, com seu plano de privatização. É verdade que o mercado fica nervoso e fica observando cada uma dessas pesquisas que saem, Datafolha, Ibope. Inclusive a nossa, Paraná, está tendo impacto interessante no mercado, até me surpreendendo mais do que até imaginava. Estou feliz com isso.
E, na verdade, o que está acontecendo, eu tenho percebido isso aqui, conversado muito com né, o pessoal aqui da análise, o Felipe, o Rodolfo, é que o mercado está desmistificando a importância de Ibope e Datafolha. O mercado está desconfiado. Não está, assim, veio um número do Ibope muito, assim, diria, decepcionante na terça-feira. A gente achava para o mercado, né? A gente, observando, eu estava esperando uma reação bem negativa do mercado na quarta-feira ontem, e o mercado assimilou bem. Teve uma história que a Datafolha foi vazado, foi divulgado isso nos jornalistas, né, que acompanham o mercado, que o mercado começou a ter acesso a esse número da Datafolha, e realmente o número que estava sendo divulgado bateu, a gente verificou isso. Mas a gente está olhando agora que o mercado olha outras fontes de informação. Bom, tem os trackings internos. É importante que os nossos espectadores tenham essa informação, né? Mais do que, a gente já falou isso, né, Murilo? Mais do que qualquer outra eleição, você tem uma maior quantidade de pesquisa sendo feita por outros institutos, né? Antes, essas empresas, bancos e corretoras, etc., que não faziam pesquisas, passaram também a fazer e a divulgar, né? Não fazem apenas os trackings. Os trackings são aquelas pesquisas, pessoal, que são feitas, em geral, pelos mesmos institutos, mas que não são registradas no TSE e não podem ser divulgadas. É através dos trackings, né, que são diários, em muitos casos, é que as empresas elas vão medindo o pulso do eleitor, para onde vai o vento, né? Nem sempre, é claro, há sempre uma margem de erro em todas as pesquisas, assim como também há nos trackings. Vamos agora para falar da rejeição, que é interessante. A gente já explicou aqui que o Paraná faz a ordem das perguntas numa pesquisa é feita de maneira diferente. Então, o índice de rejeição que nós temos, em geral, é um pouquinho maior, né, Murilo, do que em outras pesquisas. Vamos lá, vamos primeiro dar os números. Rejeição. Fernando Haddad estava com 62,6 em 12 de setembro, foi para 57,6 em 26 de setembro e subiu agora, oscilou positivamente para 58,5%. O Bolsonaro estava com 53,2% em 12 de setembro, foi para 51,9% e caiu para 48,6% agora. Geraldo Alckmin tinha 60,3%, foi para 59,3% e agora está com 61,3%. Então, ou seja, segundo o Instituto Paraná, dos candidatos é aquele que tem a maior rejeição. O Ciro Gomes se manteve, até oscilou um pouquinho negativamente dentro da margem de erro, ou positivamente, porque diminuiu a rejeição, estava com 52%, foi para 51,8% e agora está com 51,7%. Você pode explicar outra vez, Murilo, para quem ainda não assistiu a gente... Bolsonaro, você não falou do Bolsonaro. Eu falei do Bolsonaro, foi para 48,6%. Que é o único que oscilou, o único que caiu fora da margem de erro. Exatamente. Então, assim, tem aí uma boca do jacaré se abrindo favoravelmente ao Bolsonaro, ou seja, um aumento das intenções de voto acima da margem de erro e uma diminuição da rejeição também fora da margem de erro. Você pode explicar outra vez, por favor, como é que é feita? A verdade é o seguinte, a gente faz a rejeição de uma forma diferente dos outros institutos. A gente não faz aquela rejeição onde é mostrado o disco e o respondente ele escolhe dentro do disco os candidatos que ele não votaria de jeito nenhum. A gente faz a rejeição individual, onde é perguntado para cada eleitor, um exemplo, Ciro Gomes, com relação a Ciro Gomes, me diria que com certeza votaria nele, poderá vir a votar, não votaria de jeito nenhum, não conhece suficientemente para opinar. Então ela é individualizada, ela não é coletivamente, onde normalmente ele escolhe um ou dois, ele não escolhe vários candidatos. Então assim, a gente pode ver que no outro modelo de rejeição, os candidatos menores, eles têm rejeições bem menores do que quando a gente faz individualmente. Se a gente fizesse individualmente rejeição de todos os outros candidatos, todos estariam na casa dos 50%, coisa que não aparece quando é mostrado o disco. O que chama atenção nessa rejeição, Mário, a gente consegue explicar um pouco a dificuldade que o Haddad está tendo.
Hoje, 41% dos moradores do Nordeste declaram não votar em Haddad de jeito nenhum. 41%. No Nordeste. Ou seja, Isso 4 em mostra- cada 10. Isso mostra em todas as pesquisas a dificuldade dele passar dos 40 lá. Certo? Esse eu acho que é um dado muito preocupante, caso ocorra segundo turno, para o Haddad. Já o Jair Bolsonaro, as rejeições dele, no Nordeste, ele chega a 61% dos eleitores dizem que não votam nele de jeito nenhum. Quer dizer, então o Nordeste passa a ser um quebra-cabeça. Qual é a vantagem em relação a 4 anos atrás? 4 anos atrás, a Dilma, a rejeição dela no Nordeste era muito baixa. Nesse momento, a rejeição do Haddad no Nordeste é alta. Ou seja, o reduto do PT, né, Isso. tradicional do Isso. PT, digamos assim, tem resistência ao nome do Haddad. E por isso que eu acho que essas últimas pesquisas mostraram a estagnação do Haddad. Ele está com dificuldade de passar de 40%. Onde ele deveria crescer onde mais. Ele deveria crescer mais, Exato. exatamente. Isso se reflete na própria intenção de voto, Na né? própria intenção de voto. Quando eu reparei aqui que do dia 12, né, até agora, né, até o dia 5, 12 de setembro até o dia 5, embora esse crescimento tenha sido expressivo, né, Mário, de 8, como você falou, 8,3% para 20,2%, nessa primeira estilingada dele, a gente está falando aqui de 12 pontos percentuais. E o Bolsonaro, nesse mesmo período, ele cresceu aqui 7 pontos percentuais. Então, assim, para um candidato que já estava mais ou menos, se esperava que estivesse no teto, né, que era o Bolsonaro, e o Haddad, que se esperava que ele crescesse muito mais por causa do Lula, por causa da definição da candidatura, por causa do apoio do Lula, isso não se verificou de forma tão expressiva, tão clara. O que está claro nesta eleição é que, digamos assim, o que impulsiona o Haddad também o refreia. É Lula. É o Lula. Né? Exato. Ou seja, aqueles eleitores que têm a boa impressão dos mandatos do Lula e tudo mais, eles realmente já aderiram ao Haddad. Mas a resistência ao Lula, quando ficou mais claro que o Haddad era o Lula, e eu acho que essa é a faca de dois gumes aí, né? Isso faz com que ele... Agora, no Nordeste em especial, essa resistência, como é que a gente pode explicar? 4 em cada 10 eleitores nordestinos têm resistência, dizem que não votarão no Haddad, apesar de ser um reduto petista. Ou seja, a resistência ali ao Lula, porque é disso que se trata, me parece, está muito maior do que a gente imaginava. O Lula tinha de 20 a 25, certo? O Haddad ganhou 15. Pode ser um pouco por não conhecimento, não conhecer ainda, por não conhecer profundamente, e o desgaste que o PT teve. Agora, entrando naquilo que você falou anteriormente, eu acho que nesse momento de primeiro turno, falando em primeiro turno, o que o Lula teria que dar ao Haddad, ele já deu. Agora o Haddad, para crescer nessa reta final, vai ter que ser votos do Haddad mesmo. Ele vai ter que... E já Haddad, fica mais difícil. já fica um pouco mais difícil. No caso do Nordeste, principalmente. Certo. Então... E eu tenho uma pergunta para o Mário sobre isso, o crescimento, o teto do Haddad. Será que o fato de ele ter uma chapa puro sangue de esquerda... Isso é um ponto que a gente já chamou, para o qual a gente já chamou a atenção, e outros analistas também, é que o Lula jamais conseguiu ser presidente da República, às vezes concorreu, com uma chapa puro sangue de esquerda. Ele só conseguiu ser presidente da República, e o mesmo pode ser dito em relação a Dilma, né, quando ele fez aliança com gente fora do espectro político, ideológico. Né? Então, assim, de fato, a questão da Manuela Dávila, que o PCdoB, né, um partido que é um partido satelitário do PT, com um discurso, inclusive, às vezes até muito mais radical, muito mais à esquerda, né? Isso eu tendo a crer que está dificultando, sim. Tem um outro ponto que não é medido pela pesquisa, mas que outras pesquisas trouxeram, é que cerca de 54% dos brasileiros, ou mais, né, quando perguntados se querem ver o Lula preso, dizem que sim. Né? Então, é óbvio que essas pessoas não acham, a maioria dos brasileiros, não acham ao contrário do que vem dizendo o PT, como disse ontem o Haddad no debate da Globo, não acham que o Lula seja um preso político. Né? Eu fiz o data táxi e data Uber, desde que eu cheguei aqui a São Paulo. Né? Então, perguntei para todos os motoristas em quem eles votariam, né? E todos eles disseram que votariam no Bolsonaro.
Um deles, que é da Bahia, contou uma história interessante. Ele falou, ó, a minha esposa, a mãe dela está na Bahia. E ela ligou para a mãe e perguntou, mãe, você vai votar em quem? Ela, vou votar no Haddad. Mas por quê, mãe? Não, porque o Haddad é Lula. Mãe, mas o Lula está preso. Ele não vai governar. Ah, é, né? Então, não sei, talvez eu não vote no Haddad, não. Esse é o ponto, de fato, para além de qualquer impressionismo que a gente possa ter, é um dado de realidade, um dado pesquisado. Né? A maioria dos brasileiros quer que o Lula permaneça na cadeia. Então, obviamente, essa associação, essa sobreposição de personalidades, né? Lula é Haddad, Haddad é Lula, tal, cativou ali uma parte dos eleitores, vem cativando, mas a maioria deles não parece estar muito contente com isso. Agora, aquilo a gente já disse aqui, como se trata de um povo pouco politizado, etc. Há muito voto, né, Murilo? Se você verifica Sim. todas as eleições, há muito voto, muito eleitor que muda o voto ali, dentro da cabine. Né? É uma quantidade realmente significativa. A gente vai voltar para homens e mulheres e tudo mais, mas vamos já aos resultados de segundo turno, porque esses resultados diferem muito dos divulgados recentemente por outros institutos. Segundo o Instituto Paraná, no segundo turno, Jair Bolsonaro teria 47,1% dos votos, enquanto o Haddad teria 38,1% dos votos. É uma diferença de 9 pontos percentuais, com margem de erro para cima e para baixo de 2%, ou seja, pode ser 11% ou pode ser 7%. Não sabe, nós temos ali alguma coisa em torno de 3% e 11,5% diz que não votará em nenhum. Murilo, vamos lá. Os outros institutos, por exemplo, ontem o Datafolha deu uma ligeira vantagem, mas dentro da margem de erro, dentro do empate técnico, para o Bolsonaro. Antes de você falar, entrar mais em detalhes, eu acho estranho que alguém que abra uma vantagem no primeiro turno, como o Haddad, 13 pontos. Exato, o Bolsonaro vem abrindo, está em 13 pontos, tanto aqui quanto no Datafolha, né? E numa curva ascendente, e um outro numa curva estagnada, né? Possa ocorrer um empate técnico, estou dizendo que é impossível, né? Mas a lógica interna da pesquisa que nós estamos apresentando hoje, ela parece mais condizente com tudo, né? Com o todo. Como é que você explica essa diferença, por favor? O mais importante nesse momento é a tendência. A pesquisa passada, Caio, quando a gente entregou aqui, a gente trouxe 4 pontos o Bolsonaro na frente, Sim. Os outros institutos estavam dando 4 atrás. Hoje a gente está trazendo 9 na frente, os outros institutos estão trazendo 1, 2, o Bolsonaro na frente. Então, existe, independente do resultado, uma tendência de segundo turno do Bolsonaro crescendo. O que a gente deixa muito claro na nossa pesquisa? A gente faz um cruzamento onde a gente pega os eleitores, por exemplo, do Ciro Gomes, as pessoas que votaram no Ciro Gomes, os 9% que votaram no Ciro Gomes. A gente faz o cruzamento em que eles votariam nesse segundo turno. Pois é, você pode, por favor, dizer, porque isso é interessante, parece fazer muito sentido, porque quando... É isso que ele está falando, o Bonito está falando agora. Ou seja, ele perguntou aos eleitores que declararam voto nos outros candidatos se, no caso de irem Bolsonaro e Haddad, em quem eles votariam. Exatamente. Isso? Então, vamos lá. No caso do Ciro. 61% dos eleitores declaram votar em Fernando Haddad, 20,5% em Jair Bolsonaro. Eu acho que tem uma lógica. Porque o Ciro faz mais votos no Nordeste. E de esquerda. E de esquerda. Então, vamos lá. Do Geraldo Alckmin, ele faz mais votos Sudeste e Sul. Certo. E Centro-Oeste. 22,2% não vota em nenhum, 44% no Jair Bolsonaro, 31,5% no Fernando Haddad. Ou seja, há um certo equilíbrio, embora favorável, no caso os números sejam favoráveis ao Bolsonaro, porque, como aqui a gente disse, o PSDB não é exatamente um partido de direita, ele é um partido de centro-esquerda. Né? Ou seja, então tem muito eleitor de esquerda
no universo de votos tucanos. Exatamente. Da Marina Silva, 23,5 nenhum, 23,5 Jair Bolsonaro, 47 em Fernando Haddad. Ou seja, você também tem ali uma parcela dos eleitores da Marina que são, você veja, é a minoria, no caso, é metade do que votará no Haddad, né? Mas é a lembrança da campanha petista virulenta contra a Marina em 2014, né? Aliado à decepção de um certo eleitorado de esquerda em relação ao PT, parece razoável que 2 em cada 10, não é isso? Exatamente. Basicamente, no dia de eleitores da Marina, migre para o Bolsonaro. Não vamos esquecer que outras pesquisas também mostraram, quando o Lula ainda se apresentava como candidato, né, que caso ele não fosse candidato, haveria também uma migração deste eleitorado do Lula, né, para o Bolsonaro. Então, assim, o que eu quero dizer é que, ideologicamente, o eleitor brasileiro ele é mais maleável do que a gente pode imaginar. Então, não é impossível que um eleitor que vote num candidato de esquerda no primeiro turno, vote num de direita no segundo turno e vice-versa. Não é isso? O que mais que você Outra pode... coisa, os outros nomes citados, quando a gente juntou Amoedo, Álvaro, Meirelles, Boulos e para baixo. 39% votaram no Jair Bolsonaro, 37% votaram no Haddad. Levando em conta que eu também acredito que eleitores de Álvaro Dias, de Meirelles e de Amoedo tendam um pouco mais a Bolsonaro do que a Haddad. Por isso que eu, assim, eu não acredito muito que esteja empatado nesse momento. Não, até sobre isso, os números do Murilo mostram um certo equilíbrio, fora o Ciro e um pouco a Marina, um certo equilíbrio. Até no Alckmin tem 30 e poucos que vão para o Haddad. Eu fico tentando imaginar que números que a Datafolha tem para dar um empate, porque teria que ser números muito mais expressivos para dar isso, todos os eleitores indo para Haddad, do Álvaro, por isso que indo para Haddad. Essa é a estranheza que a gente tem. Sim, claro que a gente aqui não cabe a gente ficar enfim, é um debate absolutamente, uma conversa absolutamente livre, né, não se trata de todas as conversas que nós fazemos ao vivo ou gravado, mas de fato há uma certa estranheza nos números que mostram um crescimento no primeiro turno expressivo do Bolsonaro, uma estagnação do Haddad, e quando vai para o segundo turno, de fato, esse empate técnico, essa pequena diferença, não parece retratar muito bem a migração que, sem dúvida, ocorrerá, né? E de uma maneira bem equilibrada, que é o que consta, né? Bom, vamos lá. Vamos agora para os votos femininos, porque já foram abordados aqui, o Cláudio já falou disso, mas vamos ver os números, por favor? Vamos lá. Voto feminino, a evolução. Essas lâminas aqui que estão projetadas, os números estão pequenininhos, é difícil para mim ver, mas para que eu veja, mas enfim, é difícil para mim ver, né? Não para mim ver. Vamos lá. Voto feminino. Bolsonaro, em 12 de setembro, tinha 19,1% dos votos femininos. Depois subiu em 26 de setembro para 23,3% e hoje está com 28,4% dos votos femininos. Fernando Haddad foi de 8,3% em 12 de setembro, depois subiu para 20,5% em 26 de setembro e hoje está com 22,2%, oscilando positivamente dentro da margem de erro, ao contrário do Bolsonaro, que cresceu 5 pontos entre o eleitorado feminino. Aí temos o Ciro Gomes, de 13,6% em 12 de setembro foi para 10,7% e agora 10%. E a Geraldo Alckmin, 8,1%, 9% e 7,7%, oscilou dentro da margem. E a Marina Silva, que saiu de 13,5% para 5,3% e 4,6%. Ou seja, embora haja uma diferença ainda muito grande em relação ao voto masculino, ou seja, o Bolsonaro tem muito mais voto masculino, por exemplo, nesses números aqui, vamos lá, os números do voto masculino. O Bolsonaro tinha 35%, foi para 40% e agora está com 42,1%. Oscilou positivamente ainda dentro da margem de erro, se a gente descartar esse 0,1. O Fernando Haddad foi de 10 para 20, agora está com 21,5%, também oscilou positivamente dentro da margem de erro de 2 pontos.
Ciro Gomes foi de 9,1 para 9,4, agora 8,7. Geraldo Alckmin de 8,4 para 6 e agora 6,9. Subiu um pouquinho, mas dentro da margem de erro, oscilou. E a Marina vem despencando também entre os homens, que já era o ponto fraco dela. Ela era o inverso do Bolsonaro, né? Ela está agora com estava com 7,4% em 12 de setembro, foi para 3,1% e agora está com 2,1%. Muito bem. Essa diferença, Murilo, bom, apesar de toda a campanha do ele não, de toda a gritaria, né, no meio artístico e tudo mais, o Bolsonaro passou a ter perto de 3 votos em cada 10, né, das mulheres. Como é que você explica esse crescimento, embora ele ainda mostre um certo desequilíbrio, né, ou não, em relação ao voto masculino? Mostra que dentro do voto masculino, o Bolsonaro estaria muito próximo de vencer o primeiro turno, certo? Ele tem que crescer entre as mulheres para ter essa vitória. Se ele sonha com a vitória do primeiro turno, essa vitória se dará com o voto feminino. Sim. Ele cresceu 5% em relação à pesquisa passada e eu atribuo muito isso ao movimento Ele Não, onde dividiu as mulheres. Ou seja, teve um efeito inverso ao pretendido. Exatamente. Eu acho que teve muito mais uma característica de um evento político do que Ele Não. Eu acho que se o movimento tivesse ocorrido no início das eleições, eu acho que poderia ter tido um efeito maior contra o Bolsonaro. Ô Cláudio, como é que você explica isso do ponto de vista dos argumentos da política? Você acha que essas mulheres que resolveram assumir o voto Bolsonaro ou mudaram o voto para Bolsonaro, para além do antipetismo, elas podem ter se sentido tuteladas? Eu não sei, como explicar isso? Como é que você vê? Ou não? Ou é simplesmente por antipetismo mesmo? Eu acho que tem muito de antipetismo, eu acho que tem muito de identificação com as bandeiras dos pequenos, dos grupos minoritários, né, organizados, porque o PT ele faz não só o PT, mas todo esse pessoal da esquerda, quando ele faz esse movimento do Ele Não, ele na verdade ele embute diversas outras bandeiras que não tem identificação, né, não tem a empatia da maioria do voto feminino, da maioria das mulheres da sociedade brasileira. Então, você vai ver aí os artistas, né, o pessoal que gosta muito da Lei Rouanet, né, você vai ter as feministas, né, desses movimentos mais radicais. Então, você acaba tentando arrastar as mulheres que cada uma tem a sua posição política, né, o seu entendimento. Você meio que quer colocar, eles tentam colocar com esse movimento as mulheres dentro de uma caixinha. Não, eu acho que esse é um ponto muito interessante. E aí acaba havendo uma reação a isso. Assim, eu não me enquadro nessa bandeira. É como se o voto feminino fosse o voto de uma categoria que não houvesse dissensos entre as mulheres. São muito mais complexas do que essas bandeiras. Na verdade, até uma visão, eu diria, que é uma visão múltiplas, até um pouco preconceituosa. É uma visão preconceituosa. Porque é óbvio que se há dissensos ideológicos e comportamentais, né, em relação a questões de comportamento entre os homens, por que não haveria entre as mulheres? Né? Quer dizer, há mulheres mais conservadoras e mulheres menos conservadoras. Sim, né? claro. Há mulheres com posições políticas de direita e há mulheres com posições políticas de esquerda. Isso me parece óbvio. Ao tentar, como você falou, colocar as mulheres todas numa caixinha, eu acho que talvez realmente tenha tido, isso mostra aqui um efeito inverso ao pretendido. Tinha um voto também, Mário, que até a gente estava conversando, Murilo, um voto envergonhado das mulheres, Sim. Né, porque muitas mulheres estavam ali dentro do armário, vamos dizer assim, em relação ao voto no Bolsonaro. E isso também acabou provocando uma reação dessas mulheres saírem e declararem seu voto. Né? Também, o que se soma também a ao antipetismo. Ao antipetismo. Olha, vamos olhar agora a evolução a gente já falou em questões regionais, mas vamos olhar agora com mais detidamente. Nordeste, né? Nordeste, aqui você vê, o Fernando Haddad tinha 10,7% em 12 de setembro, foi para 31,9% e agora está com 35,9%. O Bolsonaro tinha 19,3%, 20,8% e 22,9%. É interessante, nesse aspecto, notar que o Bolsonaro cresce um pouquinho acima, né? 0,1%.
mas cresce, oscila positivamente e até com um pequeno crescimento no reduto petista. E, ao mesmo tempo, de 26 de setembro a 5 de outubro, o Haddad também cresceu fora da margem de erro, mas apenas 4 pontos percentuais, o que de fato parece, mostra que não é o suficiente para suprir a falta de votos em outras regiões. Vamos passar já para Sul? Região Sul. Bolsonaro tinha 34,1%, foi para 38,4% e agora está em 43,9%. O Fernando Haddad, de 5,1% em 12 de setembro, foi para 15,3% em 26 de setembro e agora oscilou negativamente para 14,2%. Bom, os outros estão aqui. Os outros eu acho que já estão fora do páreo mesmo, não interessa muito. Vamos lá. Centro-Oeste e Norte. A evolução. Bolsonaro, 34,4%, foi para 37,6% e agora está com 45,2%. Fernando Haddad, de 8,3%, foi para 15,5% e agora está com 17,6%. O que mostra que da última pesquisa para esta de agora, o Bolsonaro teve um crescimento da ordem de quase 8%, 7,5%, alguma coisa assim, e o Haddad também teve um crescimento ligeiramente acima da margem de erro, né? Teve 0,1%, que foi o mesmo caso do Bolsonaro no Nordeste. Ele oscilou positivamente da margem de erro com um pequeníssimo crescimento. E por fim, ou seja, mostra aqui claramente que o Bolsonaro ele tem um enorme número de votos. Ele ultrapassa os 40% de votos no Sul e no Centro-Oeste. Centro-Oeste e Norte. Centro-Oeste mais Norte. No Sudeste, vamos lá, Sudeste. Bolsonaro, 25,9%, subiu para 33% e agora está com 35,7%. O Fernando Haddad, 7,9%, 16,4% e agora está com 17,1%. Ou seja, o Bolsonaro cresceu quase 2,7%, ou seja, acima da margem de erro, e o Haddad teve um crescimento dentro da margem de erro de 0,7%. O Geraldo Alckmin, no Sudeste, né, enfim, é um representante paulista, essa é a região mais onde está São Paulo, ele estava com 11,9%, foi para 10,1% e agora está com 10,8%, ou seja, não saiu do lugar. É interessante, eu não sei se vocês concordam, mas o Sudeste, que é compõe o maior colégio eleitoral do país, né, tem São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ele apresenta uma porcentagem menor do que as outras regiões que são claramente mais Bolsonaro, porque há um grande Nordeste, né, na região Sudeste também, né? Isso você acha que influencia ou não, Murilo? Influencia, Mário. E para o Bolsonaro ter chance de ganhar no primeiro turno, ele teria que crescer de 7 a 8 pontos nessas 48 horas. Pois é, vamos aproveitar, porque esse é o próximo passo aqui. A pergunta que todo mundo se faz: Bolsonaro, né, é capaz de levar no primeiro turno ou não? Vamos só fazer uma moldura. Aqui em São Paulo, os dois candidatos que estão à frente, Paulo Scaff e João Dória. Paulo Scaff ontem correu para declarar voto no segundo turno em apoio em Bolsonaro. E o João Dória também já disse que o fará, né? Em Minas Gerais, o candidato do PSL, do partido do Bolsonaro, chegou no Datafolha a 15%. Ou seja, ele já começa um pouco a morder o calcanhar. Chegou a 20 ontem. Hã? Chegou a 20. Chegou a 20. 20, se não me engano. Ou seja, está mordendo. Sim. É o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Sim, né? que é do Novo lá. Não é isso? Isso. Não é do PSL, mas enfim, apoiado pelo PSL. Ele começa a morder o Pimentel. Né? Lá, não vamos esquecer que em Minas Gerais a Anastasia está à frente. Então vamos lá.
Qual é a probabilidade hoje do Bolsonaro levar no primeiro turno? E o que ele está dependendo do quê? Antes, eu vou falar o percentual que eu acredito que é a chance, Sim. mas antes eu gostaria de explicar o porquê eu acredito, por que eu acho esse percentual. Sim. Quando a gente fez uma pergunta, quem o senhor acha que vai ganhar as próximas eleições? Isso reflete um pouco, porque o eleitor está vendo de quem ele imagina que vai ganhar. Isso tem um reflexo no dia. Tá? Você diz um reflexo no voto, No voto do dia. do dia. 49,7% acha que o Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil. Sim. Certo? Então, se tiver o voto útil pela vitória, aquele eleitor que vota para ganhar, ele estaria votando 49,7%, acha que o Bolsonaro vai ganhar, 21,4% acha que o Haddad vai ganhar. Certo? Como eu falei anteriormente, aquele da certeza do voto, eu acho que ainda muito voto do Geraldo, do Amoedo, do Marina, ainda pode mudar. Um terço desse eleitor ainda diz que pode mudar o seu voto. Eu acredito que a chance de a eleição ir no primeiro turno, Mário, eu acho que tem uma chance de 30%. 30%. 30% eu acredito que teria de chance de ganhar o primeiro turno e 70% de chance de a eleição ir para o segundo turno. Ou seja, ainda é muito mais provável que ocorra segundo turno Sim, do que primeiro turno. Mas este número, na semana passada, falava-se em 25%. Você mesmo Exatamente, falava 25%. exatamente. Já subiu para 30%. 30%, porque ele ainda está numa tendência de subida. Agora, vai continuar essa tendência? Isso ninguém sabe. Chegou, estagnou, o Haddad estagnou. Isso a gente vai ver nas pesquisas provavelmente de sábado. Acho que as pesquisas de sábado, aquelas que serão publicadas sábado à noite, essas serão decisivas. Vamos olhar aqui as simulações de segundo turno, por favor. Fernando, aliás, a evolução, pois é, então vamos lá, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, né? Na pesquisa do Instituto Paraná, feita para Cruzoé e para Empíricos, Jair Bolsonaro tem 44,2% contra 42,5%, ou seja, estão tecnicamente empatados. Vamos para outra simulação aqui, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin. O Bolsonaro venceria por 44,5% a 35,9%. Ou seja, este resultado desmonta o discurso tucano. Voltamos, por favor, para o Alckmin. Desmonta o discurso tucano do Alckmin de que ele venceria o Bolsonaro, né? Olha, Marco, se a gente fizer o somatório do primeiro turno, 35-8, nós estamos falando de uma diferença muito grande. 27%. 27%. Eu acho muito pouco provável que haja essa inversão no segundo turno. Não parece razoável. Agora vamos olhar as outras, por favor. Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Ciro Gomes, de fato, bateria o Fernando Haddad por 40,7% a 31,8%. 31,8%. Não, e vocês puseram Alckmin na outra lâmina e me confundiram, pessoal. Tem que ser a mesma lâmina. Agora, então, 31,8%. Né? Agora vamos ver quais outras simulações que a gente tem aí. Seriam essas. Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. De fato, ali, o Geraldo Alckmin, ele não venceria facilmente o Haddad neste caso, mas haveria um empate técnico praticamente, né? Porque está 37,5 contra 35,2. Quer dizer, um pouco acima da margem de erro, né? Mas ainda no terreno do empate técnico, a gente pode dizer. Mário, essa foi a aposta do Geraldo Alckmin que não deu certo. Porque o eleitorado do Jair Bolsonaro, em massa, nesse caso, votaria no Geraldo. Essa foi a aposta do... Pois é, o que mostra que ideologicamente os eleitores brasileiros eles são muito volúveis, né? Sim. Porque você veja, obviamente tem uma grande parte de eleitores do Bolsonaro migrando para o Haddad, não é? Eu não sei aí, talvez até no Nordeste esse número possa ser maior, né? Tem uma margem também de votos que, quando você sai desse panorama de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, aqui o nenhum, né? O pessoal que não vota, que não vai votar em nenhuma opção no segundo turno, passa a ter. Cresce
cresce, pelo menos dobra a verdade. 50% do eleitorado do Jair Bolsonaro votaria no Geraldo Alckmin nesse cenário. Eu votaria isso, no Geraldo isso. O Alckmin. que mostra assim, que inicialmente a tese do Geraldo em desconstruir o Bolsonaro não estava muito errada lá atrás, só que não deu certo. Não né? deu certo. Não. Nada deu certo. Nada deu certo. Eu tenho uma pergunta para o Mário e para o Cláudio. Pois não. Se o João Santana trabalhasse na campanha do Haddad, nos bons tempos, verba solta, teríamos outra dinâmica nessa eleição? O que vocês acham? Cláudio, por favor. Pois eu tenho uma... Bom, o Palocci, o Palocci mais ou menos deu a equação, né? Ao dizer na delação dele que o PT gastou 1,4 bi em 2 campanhas de Dilma Rousseff. Quer dizer, para você eleger o poste do Lula, que foi o primeiro poste, foi a Dilma, Sim. você gastou 1,4 bi. É uma soma Não, é absurda. astronômica. Astronômica. E a gente está falando a gente tá falando de caixa 2, né? A gente está falando daquilo que não foi declarado. Se eu não me engano, ela declarou na última campanha foi 300 e poucos 300, milhões, né? Uma coisa assim. Então para onde vai esse dinheiro? Até fiz esse questionamento. Eu espero que o Palocci conte, explique, detalhe o que se faz com 1 bilhão fora da campanha. Quer dizer, você compra voto, você compra imprensa, você compra pesquisa, você faz o que com esse dinheiro? São questionamentos, né? Não estou aqui afirmando o que ele faz, eu não sei o que ele faz. Só o Palocci pode dizer o que se faz com esse dinheiro. O Palocci, no anexo que você revelou no antagonista, e aqui eu acho melhor não citar nomes, né, fez a menção ao Instituto de Pesquisa, inclusive. Sim, né? está Uma investigado. operação com o Instituto de Pesquisa que eu imagino que será investigado. É um instituto, inclusive, que já caiu numa outra operação lá com o Pimentel, em Minas Gerais. Você sabe, Cláudio, que e você leitor da Cruzoé, você assinante da Cruzoé, se você não assinou, assine. A revista está publicando uma entrevista com o Miro Teixeira, um decano do Congresso, que se lançou ao Senado e provavelmente não será eleito, de acordo com as pesquisas, e ele fala, numa conversa franca ali com o repórter, ele diz que essa compra de apoio, digamos assim, ou compra de votos, na reta final, né, junto a municípios, isso é dito pelo Miro Teixeira, né, enfim, que foi inclusive do Lula, da base do Lula, que essa compra de votos na fase final, né, de material de campanha, compra de voto de cabresto, ainda continua a ser uma vergonha. Uma vergonha. Ele falou, é o momento em que se gasta mais. Nas 48 horas, por aí, 24 horas, antes da eleição. Então, assim, neste momento, senhores, o diabo deve estar sendo feito nos rincões brasileiros. Agora, tem um outro, voltando à pergunta do Caio, eu acho que nesta eleição ficou claro que a TV e o rádio, mas principalmente a TV, não tem mais a mesma força, Claro. que a internet, que as redes sociais. Veja, Jair Bolsonaro, que já vinha divulgando seu nome, suas ideias, ou sua falta de ideias, não importa, pelas redes sociais, durante a campanha, ainda tendo atentado, e com um tempo ridículo de TV, é o favorito, né, pelo trabalho nas redes sociais. As redes sociais, eu acho que era uma questão que todo mundo se levantava, todo mundo se fazia, se as redes sociais, qual seria o papel nesta eleição, que já foi um papel muito grande na última eleição, mas nestas eleições eu acho que tudo leva a crer que as redes sociais superaram, em matéria de influenciar eleitores, a televisão. Sim. Seja por Facebook, Twitter, WhatsApp, que eu acho que também entra em rede social, né, e assemelhados. Instagram, de fato, isso fica claro pelo desempenho do Bolsonaro, né? É óbvio que o atentado também lhe deu muita exposição na TV. Não é? Mas, esse aproveitamento que você ontem estava falando, Cláudio, o Bolsonaro, por exemplo, ele grava, né, um vídeo na internet
E na televisão, os telejornais que se obrigam a dar um tempo semelhante para cada um, eles pegam ali e fazem um quebra-queixo com os outros candidatos, no tanto tem que usar obrigatoriamente, porque como o cara está recolhido, né, tem que usar o filminho, uma parte do filminho que ele fez no Facebook. É óbvio que isso é muito melhor. Em resumo, a Globo, por exemplo, ajudou a bombar as redes sociais do Bolsonaro. É o contrário, exatamente. Né? A TV, que teve sempre um papel muito mais destruidor do que construtor, isso é fato, né? Não conseguiu destruir até o momento o Bolsonaro. Né? Ontem, por exemplo, no debate da Globo, aliás, depois a gente precisa ver os dados de audiência, porque teve a entrevista do Bolsonaro à Record, né, durante parte do tempo. Mas no debate da Globo, o personagem não era oculto, o personagem era o Bolsonaro, que apanhou, né, feito um animal maltratado ali. Mas não conseguiram desconstruir. Inclusive o Merval Pereira, na Central das Eleições depois, fez um comentário inicial a respeito do debate e disse, olha, eu acho que os candidatos não aproveitaram a oportunidade, né, e acabaram repisando críticas ao Bolsonaro, que lidera as pesquisas, que até o momento não deram em nada e não devem dar em nada. Né? De fato, é preciso surgir um fato muito novo e muito forte, se há, né, para derrubar o Bolsonaro no primeiro turno. Então, aí, o segundo turno a gente faz a simulação, mas é outra eleição. Então, respondendo basicamente a sua pergunta, eu acho que o João Santana, a grana, eu acho que não faz diferença, não faria mais na televisão, faria nessa compra corpo a corpo. Corpo a corpo. Né? As redes sociais, eu acho que substituíram a televisão. A gente percebe isso, eu estava até conversando com o Mário sobre isso, em relação não só até menos em relação à campanha do PT, mas em relação a outras campanhas que tiveram muita grana, campanha do Alckmin, campanha do Meirelles, e que investiram ainda pesadamente nesse modelo antigo, no modelo do cineminha. Né? Então você acha peças publicitárias muito bem feitas, muito bem realizadas, com qualidade mesmo de cinema, mas sem conseguir a interlocução com o eleitor. O eleitor mudou muito. Sem dúvida nenhuma. E alguns candidatos, eu acho que o Alckmin é um exemplo maior disso, visto a diminuição dele, ele simplesmente se distanciou, não consegue mais ter interlocução, não consegue mais falar com o eleitor. Quer dizer, o que ele fala não toca o eleitor. Eu acho que tem, a gente estava comentando isso, né, Cláudio? Hoje perdeu a conexão, né? Perdeu a conexão. E a conexão hoje, por causa das redes sociais, tudo se tornou muito mais informal. Né? Então, assim, o aspecto, digamos, mais sujinho, mais artesanal, isso transmite autenticidade. Sem dúvida. Né? Se honesto, parecer honesto, pelo menos. Exato. Antes de vir para cá... Não basta ser autêntico, precisa parecer autêntico. Isso. Né? Parafraseando um exemplo, antes de vir para cá, o pessoal aqui de marketing, redes sociais empíricas, mostrou o post do Bolsonaro agora de manhã. Para mim, assim, um exemplo de o que ele está fazendo. Era um post dele fazendo café, num filtro de café, e ele fazendo café ali, ele fazendo, olha, fazendo café como eu sempre faço, na pia da cozinha, inclusive tinha pratos sujos ali. Isso aproxima. Então, do ponto de vista de rede social, é brilhante calculado. Isso. Ontem à noite, ele divulgou uma foto dele sentado lá, vendo televisão, com um Xbox ali, um negócio de videogame, um controle de videogame, quer dizer, praticamente de pijama. Isso. Quer dizer, qual é o candidato que... Meirelles fazendo isso, você consegue ver? Que se expõe também, porque também é uma questão de exposição. Sim, claro. É uma exposição calculada? Sim, mas é uma exposição. Os outros deveriam ter... Para o bem e para o mal. Deveriam ter... Só que o Bolsonaro está nessa de rede social há muito mais tempo, essa é a verdade. Então isso está fazendo diferença, não é? Concordo ou não com o Bolsonaro, evidentemente que isso está fazendo diferença. Esse aspecto mais autêntico, né, do que a versão edulcorada que os marqueteiros tendem a vender. Então, por exemplo, aqui na campanha do Paulo Scaff, né, o pessoal de marketing dele fez uma coisa que eu fiquei abismado, muito inteligente, porque eles fizeram filmes especificamente para o WhatsApp, não adaptados. Então, na horizontal e não na vertical, na horizontal, aliás, na vertical e não na horizontal, e feitos com
câmera Celular, de celular, entendeu? Então, é óbvio que isso, não sei se será suficiente para eleger o SCAF, mas é uma sacada e está muito mais conforme aos eleitores, a maneira pela qual os eleitores se comunicam e se informam. Né? E tem uma coisa aí, Mário, também, nessa tentativa de se comunicar com o eleitor, que essencialmente é isso, eu vi alguns candidatos, não é que eles não tenham a técnica, eles têm a técnica, mas é preciso que haja um encaixe entre a técnica e o que é a realidade, quer dizer, o que o candidato é, na sua essência, e o que ele quer parecer. Né? Então, por exemplo, eu vi a campanha do Meirelles tentando popularizar o Meirelles, tentando tornar o Meirelles um sujeito mais simples, informal. Ali, mais informal, um sujeito mais popular. E acabou parecendo falso. Quer dizer, ficou pior do que o negócio. Era mais fácil mostrar o Meirelles andando de jatinho, mostrando a riqueza dele, que ele é um banqueiro, etc. e tal, do que tentar mostrar ele como um popular. Né? Então, tudo tem a ver. As pessoas estão muito mais espertas, né? A comunicação horizontal que as redes sociais permitem, que inclusive tem a ver com esse distanciamento da TV aberta, né? Que é verticalizada, as pessoas querem participar, querem dar a sua opinião e elas se sentem, esse engajamento faz toda a diferença. Aliás, todos os debates mostraram, todos, aí, independentemente da emissora, mostraram também que se trata de um modelo absolutamente ultrapassado. Horroroso, né? horroroso. Porque engessa e tenta aseptizar a discussão política indevidamente. Sim. Né? Eu me lembro no início da década de 80, eu ainda jovem, redemocratização, né? E as velhas raposas da política ainda presentes, que voltaram para o Brasil, né? Brizola, Jânio, Montoro, né? Todo esse pessoal. Claro que era uma diversão, né? Não digo que era o ideal, às vezes beirava o pugilato, mas era uma discussão autêntica, que hoje, senhores, acontece nos países civilizados, dentro de outros marcos e tudo mais. Eu assisti ao debate do Macron e da Marine Le Pen, ela foi muito mal e ele foi muito bem, mas era um diálogo civilizado, mas tenso. Mas de confronto, né? Em que não havia essas regras que engessam os candidatos. Né? Também não sei se a gente tem candidato que poderia, nesse momento, né, francamente, né, fazer uma coisa um pouco diferente. Talvez até o engessamento ajude-os, mas não ajuda o eleitor e faz com que os eleitores percam o interesse nos debates. Né? Está ocorrendo uma mudança de paradigma, me parece, muito clara, né, a partir desta eleição em termos de propaganda eleitoral. Bom, o Caio... Não, mas antes, tem alguma pergunta no WhatsApp aí? É verdade, tem o WhatsApp. Falando de redes sociais, esqueço. O pessoal quer participar, Mário. Pô, merece. Vamos lá. Sim. Olha aqui, Joelma Alves pergunta, Murilo, o Nordeste, embora a gente já tenha abordado esse assunto, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais. O Nordeste pode surpreender e ter maior votação que a esperada para o Bolsonaro? Olha, ele pode crescer lá, porque ainda tem eleitor de Ciro, de Marina, de Geraldo, de Álvaro, de Amoedo, que pode ter voto útil para ele. Isso, ao meu ver, se houver uma polarização maior, ele cresce mais ainda, lá. Certo? Precisa ter esse afunilamento maior na reta final para ele chegar em 30% lá. Eu acho assim que o número... A rejeição dele é alta. É 60%. Ele está fazendo em torno de 22, 23, ele ainda pode crescer um pouco lá, mas não acredito num crescimento muito expressivo. A Vera Ferreira pergunta, será que depois do debate de ontem e a entrevista do Bolsonaro tão debilitado, a subida dele será mais expressiva até o dia da eleição? Bom, aqui é uma questão em aberto. Por favor, o que vocês acham? Primeiramente, eu gostaria de saber qual foi a audiência do debate da Globo e qual foi a audiência da Record naquele mesmo horário. Embora a entrevista do Bolsonaro, assim como aconteceu com o da Atena, ela
nessa altura, já está sendo replicada nas redes sociais, né? Olha, eu assisti o debate ontem, eu assisti a entrevista Eu acho do que o Bolsonaro hoje debate pela não manhã. será replicado nas redes sociais. Não. Eu assisti a entrevista hoje de manhã, o exemplo que você citou. Eu vi a entrevista do Bolsonaro Pois é. hoje de manhã, eu assisti ontem o É debate. outro fenômeno, quer dizer, a audiência da TV não necessariamente significa, obtida no momento da transmissão do programa, não significa necessariamente que apenas aquele número de pessoas assistiu, porque o efeito multiplicador das redes sociais e mesmo as reprises, né, da própria emissora, a Bandeirantes, por exemplo, reprisou, né, a entrevista com o Bolsonaro, a entrevista do Datena. Enfim, multiplicou muito. O debate na televisão tem servido para uma coisa só. Produzir memes para a internet. É o que a gente vê de manhã. Mas sem o cabo ontem né? Teve menos Se bem que meme. o Álvaro Dias substituiu a altura, né? O Cabo Daciolo. A outra pergunta bom, vamos voltar aqui. O Ricardo Xavier perguntou, e todas essas perguntas, muita gente pergunta, mas essas perguntas, de certa forma, elas resumem as grandes questões. Existe a possibilidade dessa eleição ser definida no primeiro turno? Existir, existe. É da ordem hoje de 30%, né, Murilo? Como você disse. É o que eu acredito, em torno de 30% e 70% que não. Se a eleição fosse hoje, na data de hoje, eu afirmaria que haveria segundo turno. Mas como ainda temos longo tempo para a eleição, essas últimas 48 horas, para o mundo político, elas podem dobrar, pode botar mais de 100 horas aí. Sim. Elas são longas, essas últimas 48 horas. Né? Você acha que Muita coisa acontece. Você acha que, por exemplo, apoios como os declarados pelo SCAF, pelo Dória, se repetirem por parte de outros candidatos? Olha, emendando na sua pergunta, então eu vou fazer a pergunta da Rafaela Ross. Qual vocês acham que será o posicionamento do Novo no segundo turno? Né? Então vamos responder a essa. Eu posso responder. Eu acho que o Amoedo não fará. Eu acho que ele não vai se posicionar oficialmente. Creio. Concordo. Creio, né? Mas não se manifestará, como já disse, a favor do PT. Então, acho que ele vai liberar ele o vai partido. Exato. Eu Quem acho que quiser aí vote, mas aí, é contra PT. Agora voltamos a essa questão do Cláudio, Murilo. Você acha que porque você fez aí, mediu, né? Sim. O Amoedo mais os outros candidatos com menos intenção de voto, esse total aí tende a ir para uma boa parte tende para o Bolsonaro. Com né? certeza. Como mostra o segundo turno, ele bem na frente. Se houver uma polarização gigante, monstruosa no final, aumenta-se a chance de primeiro turno. Uma coisa do Novo, só um comentário, eu acho que vai depender muito de Minas Gerais. Eu acho que se o candidato do Novo for para o segundo turno em Minas Gerais, talvez a posição, porque eles vão precisar de aliança lá. Ou também vão vetar qualquer tipo de aliança lá. Essa é a pergunta que fica. Agora eles passam a ter uma chance real de governar o segundo estado maior número de eleitores do país. O Minas Gerais, a gente não cansa de repetir aqui, será, mais uma vez, o estado determinante para a eleição. Né? Você tem, hoje, uma posição muito confortável do Bolsonaro em Minas Gerais. Né? A gente não pode esquecer que Minas Gerais, ao norte é nordeste, ao sul é sudeste. Né? Quer dizer, ela pega dois mundos muito distintos e muito, às vezes, muito díspares. Né? Aqui a outra pergunta o cancelamento de títulos por conta da biometria pode afetar as eleições? Cláudio, o que você acha? Foram 3,5 milhões, não é isso? Eu acho de que títulos, principalmente no Nordeste. Especialmente no Nordeste e Norte, né? Então, justamente em regiões que teriam, acho que por isso todo o esforço que houve aí de partidos do próprio PT e outros partidos, PSB, né, que foi quem moveu a ação lá no TSE, mas depois teve lá o apoio do PCdoB, do PT, eles estavam muito interessados nesse voto. Bastante voto. 3,5 milhões é muito uma voto. quantidade Muito bastante razoável. Agora, importante isso, quando se faz a pesquisa, você não pergunta, né, Murilo? Os pesquisadores não perguntam se a gente pergunta se ele está apto a votar. Mas às vezes o cidadão acha que está apto e vai no dia lá e não está. Porque não fez ou ele está 3 eleições sem votar, ele desconhece. Ele não fez esse troço dos 3 milhões, eu acho que o impacto ele é menor, porque um exemplo, a grosso modo, 700 mil foram na Bahia, 700 mil foram no Paraná.
Então, Então você tem meio um lado que se é equilibrou. Haddad, você tem outro lado que é... Interessante, isso Haddad. não Então ele meio que compensou, digamos compensou, exatamente. Tá. Ou seja, muitos daqueles que votariam no Bolsonaro também tiveram seus títulos cancelados. Vocês acreditam, Caroline Rabelo pergunta, vocês acreditam numa vitória petista em caso de segundo turno pelas alianças que possam surgir? Bom, só começando, a pesquisa, os números da pesquisa hoje significa que não possam mudar, não significa que não possam mudar, mostram o Bolsonaro muito à frente do Haddad. Agora, em abertos, o segundo turno é outra eleição, com perdão do clichê, isso aqui é óbvio, né? O que você acha, Cláudio, em termos de alianças que o PT possa vir a costurar? Eu acho um pouco difícil costurar alianças fora do seu âmbito ideológico, do seu espectro ideológico, muito especialmente hoje em dia. Até porque a sua vice é a Manuela Dávila, que é do PCdoB. Então, bate naquela dificuldade que o Caio levantou no início, né? Eu acho que isso vai ficar muito claro, principalmente por região do Brasil. Aonde tiver segundo turno, aonde não tiver segundo turno. Aonde não tem segundo turno, o pessoal se afasta. Aonde tiver segundo turno, não tenho dúvida, que no Nordeste vão tentar Haddad. Sul-Sudeste vão tentar... Como mostra aqui o caso do governo de São Paulo. Vão tentar Bolsonaro. É óbvio que assim, a gente sempre, quando a gente fala da eleição no plano nacional, né, os candidatos, os presidenciáveis, né, então, o Amoedo se posicionaria de que maneira no segundo turno? Eu acho que ele se manteria isento ali, mas liberaria o partido. Eu acho que isso aconteceria também com o próprio Alckmin. Eu acho que o Alckmin, depois de fazer uma campanha muito anti-PT, ele não seria uma coisa incongruente, ele vir a apoiar o Haddad. Sim. A mesma coisa eu acho que a própria Marina. A Marina, apesar da origem dela, etc. e tal, ela também fez um discurso muito anti-PT. Então, seria mais fácil, talvez, para o Álvaro Dias declarar um apoio ao Bolsonaro, me parece. Apesar do que ele diz. Mas esses... Só concluindo, mas isso muda totalmente, é mais fácil para esses candidatos não tomarem posição, mas isso muda totalmente nos estados. Né? Nos estados é que a coisa... É que o bicho pega. É que o bicho pega. E a gente tem que deixar claro que é importante ressaltar, como os brasileiros não são politizados, nem ideologicamente muito divididos, né? Assim, ao contrário do que se imagina, tanto que muita gente que votaria no Bolsonaro pode votar no Haddad no segundo turno, num eventual segundo turno entre o Haddad e outro candidato. Falta até educação, né? Pois então, assim, não é que haja seguidores de candidatos, até porque também os candidatos não é que sejam líderes fantásticos, né, que nós temos aí, né? Então, de fato, depende muito do jogo regional, né, como vocês acabaram de dizer. Olha, eu quero dizer que os dados, os quadros todos estão na edição da Cruzoé que acabou de ser divulgada, de ser colocada no ar. A revista também traz, como trouxe das outras vezes, a pesquisa completa, metodologia, todos os números, tudo transparente, como é do nosso feitio, do nosso modelo. E além da reportagem sobre a pesquisa exclusiva feita pelo Instituto Paraná, para a Cruzoé, em parceria com a Empíricos, e aliás também os assinantes dos relatórios da Empíricos receberão a pesquisa completa. Além disso, a edição desta semana, como já disse, traz uma entrevista com o Miro Teixeira, que está saindo da Câmara dos Deputados, e traz também uma matéria sobre os bastidores das brigas do STF, em função da entrevista do Lula, daquela história de liberar ou não liberar a entrevista do Lula, e também novidades sobre a delação do Pallotti, que, pelo visto, está tendo algum efeito também sobre as eleições. O Caio gostaria de fazer um recado convite. Aqui. Vamos lá. Um exemplo, assim, um testemunho pessoal, né? Hoje, claro que eu estou conectado, estou nas redes sociais, mas sou leitor assíduo, diria, né, excessivamente, até minha mulher reclama do Antagonista. O Antagonista estabeleceu como, né, o grande porta-voz aí de informações sobre o que está acontecendo na política. Trabalho brilhante do Cláudio, do Mário, do Diogo, toda a equipe. E a Cruzoé,
É a revista que foi lançada pelo Antagonista, que complementa o conteúdo do Antagonista, porque são matérias mais aprofundadas, investigativas. E eu sou assinante do Cruzoé desde o seu lançamento. Então, Ele paga, viu, pessoal? assinante pagante, fiz questão. E convido então a todos que ainda não assinaram a Cruzoé, que façam a assinatura. A gente tem um link abaixo aqui, um botão. Você clicando nesse botão, inclusive tem uma oferta especial, um preço reduzido para quem está vendo hoje, R$ 12,90 por mês no plano anual. Além então do conteúdo semanal que é publicado, tem acesso à pesquisa de hoje. Então, se você virar assinante da Cruzoé, você tem acesso à pesquisa de hoje. Tem também uma reunião de pauta especial só para os assinantes da Cruzoé, com o Rodrigo Rangel, Diogo Mainardi e Mário Sabino, que vem como bônus de assinatura. Então, reforço aqui o convite, eu acho que é essencial, isso agora para o pessoal que é assinante, leitor da Empíricos, é importante a política, está intimamente ligada aos investimentos, os números que eu trouxe aqui de mercado demonstram isso, e entender o que está acontecendo de uma fonte independente. A Cruzoé, como Antagonista, tem no seu modelo de negócio nunca aceitar patrocínio de empresas estatais, de governos. Eu, principalmente, acho um absurdo alguém falar de política e aceitar esse tipo de patrocínio, e o modelo que foi montado pelo Mário, pelo Diogo, é independente e dá total autonomia para eles desenvolver o trabalho. Então, clica aqui, aproveite, assina, que a informação que eles trazem é de altíssima qualidade e indispensável. Muito obrigado, Caio. Lembrando também que nós temos agora o aplicativo tanto para Android como para iOS, ou seja, para o iPhone, para o Galaxy. Essa semana lançamos para o iPhone. Os nossos retornos têm sido bastante positivos. Eu acho que facilita muito a leitura. E ali você pode também ler o Antagonista sem anúncio, né? Ou sem qualquer anúncio, que me parece ser uma vantagem. Eu gostaria de agradecer a presença do Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná, que fez as 3 pesquisas até o momento para nós, do Cláudio Dantas, diretor da sucursal do Antagonista, em Brasília, e do Caio Mesquita, CEO da Acta Holding, que engloba a Empíricos. E um recado também, já acertamos com o Paraná, com o Murilo, que havendo o segundo turno, teremos nossas novas pesquisas. Eu agradeço a sua audiência, estamos todos muito honrados com isso e esperamos vê-los na nossa próxima transmissão ao vivo com a pesquisa de segundo turno, caso haja segundo turno. Muito obrigado.